O que é o livro do Êxodo, por que ele faz parte do Pentateuco e quem escreveu ele. Fique até o final desse vídeo que hoje este conteúdo está imperdível. Olá, meu amigo, minha amiga, nós vamos falar sobre o Êxodo e eu estou aqui porque eu preparei um slide especial para você hoje. Hoje nós vamos falar sobre o Êxodo, então por isso que eu estou aqui nesse formato Black Stage, não estou aparecendo para apresentar esse slide, ficar didático. Se você quiser pausar, pausa, quiser parar para anotar, anota, fica à vontade, querido. Não deixa, não vale sair sem deixar o seu like, hein? Vamos lá! O que o Êxodo fala? Vamos entender aqui à luz da Bíblia. Primeiro, o tema do Êxodo é o início de Israel como nação da aliança. Se lembra, eu não sei se eu já falei aqui no canal, mas a antiga aliança e a nova aliança, o Novo Testamento e o Antigo Testamento, falam sobre uma aliança. A antiga aliança é instituída no Sinai, a nova aliança instituída em Cristo Jesus, na cruz do Calvário. Então, o livro do Êxodo vai tratar Israel como a nação da aliança. Assim sendo, narra o cumprimento da promessa a Abraão, de que a sua descendência seria numerosa, redimindo-a da escravidão do Egito. Narra ainda como, aos pés do monte sagrado, Deus outorgou a aliança e deu a esse povo um código de leis. Então, o Êxodo ele vai falar sobre a aliança mosaica, como foi dada essa lei, como foi instituído, tudo isso vai bater no livro do Êxodo. Vamos falar sobre o plano do Êxodo e, inclusive, eu estou usando como fonte aqui hoje o livro Merece Confiança, o Antigo Testamento de Arthur Júnior. Eu vou ver se eu deixo o link aí na descrição. Um livro fenomenal para você que quiser entender um pouco sobre crítica textual, sobre a confiabilidade do Antigo Testamento. Esse livro é fenomenal, vai te dar uma base fora do comum. Mas vamos lá. Eu estou citando aqui a página 136 e 137 do livro dele. Através desse esboço, torna-se aparente que o livro foi composto e planejado por uma única mente, e não era uma obra grosseira de retalhos de 3 fontes diferentes reunidas, no decurso de 4 séculos, que é o que assevera a hipótese documentária. Nós falamos disso no último episódio, tá? Da hipótese documentária. Então ele vai bater contra isso aí. Não tem como ser 4 autores diferentes e dar num livro só desse, harmônico como o Pentateuco. É mais impossível isso acontecer, né? 4 fontes diferentes do que um autor só. E nessa seria um milagre ainda maior, né, se isso acontecesse. Mas vamos lá. A ordem lógica no arranjo de cada parte é a fidelidade consistente ao grande tema central. Revelam a perícia de um autor único de grandes dotes. Como eu já falei, Moisés, ele foi criado no palácio, tá bom? Foi criado no palácio. Então, o fato de Moisés ser criado no palácio, dessa criação, atesta essa autoria mosaica, como eu vou dizer, perdão, quase que não sai, essa sua habilidade. E agora eu queria parar um pontinho, um pequeno ponto para nós falarmos. Vamos ter a contribuição de um teólogo importante, um amigo nosso, Lucas Cividanes. Ele vai estar falando sobre a vida de Moisés. Fica até o final que o conteúdo hoje está imperdível. Falar do legado de Moisés é falar de um dos maiores legados deixados por um homem em toda a Bíblia Sagrada. Não é à toa que o nome Moisés é mais citado que o nome do próprio Jesus. E, sem sombra de dúvida, ele está entre os 3 maiores ícones de toda a Bíblia. No Antigo Testamento, ele é protagonista junto com Abraão e os demais. A geração que Moisés lidera foi a geração que mais viu sinais, prodígios, maravilha e a mão forte de Deus agindo e operando. Segundo alguns historiadores, liderou mais de 2 milhões de hebreus, fora mulheres e crianças.
Falar de legado é interessante, porque eu acredito que Deus tem um propósito na vida de cada ser humano. Sendo assim, se Deus tem um propósito na vida de cada um, todos nós, todo ser humano, nasceu para fazer história. Nem que seja história, fazer uma história na rua da sua casa, mas você nasceu, todos nós nascemos para fazer história. E quando se fala de história, a história de Moisés é um espelho, porque a história de Moisés é dividida em três grandes partes: do 0 aos 40, dos 40 aos 80, dos 80 aos 120 anos. Do 0 aos 40 é o tempo do conhecimento, da instrução, da sabedoria no Egito. Ele aprendeu a ciência, a matemática, a cultura egípcia. De 40 aos 80, depois de matar o egípcio, ele vai perceber que ele não é ninguém. Ele está no deserto e quando ele faz 80 anos, quando ele completa 80 anos, Deus se apresenta para ele, e dos 80 aos 120 anos, é Deus mostrando o que ele é capaz de fazer com alguém que pensa não ser ninguém. Então, a história de Moisés se divide em três partes e é um espelho para nós. Assim como Moisés deixou uma linda história, possamos fazer também história. E o legado dele é um exemplo também para quem deseja deixar um legado. A partir do momento que você entendeu e conheceu a vida de Moisés, a gente pode continuar agora falando sobre a aliança e o decálogo. No livro do Êxodo, capítulo 19, versículo 3 a 8, renova a aliança feita com Abraão. Para Ater, como eu já falei, eu vou citar ele aqui bastante tempo. Quanto ao decálogo, a base inteira das suas sanções é declaradamente a redenção que Deus opera pela graça. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Os mais solenes avisos contra a desobediência, o produto da descrença e da rejeição, se vinculam as mais abundantes promessas da graça. E nós vamos ver, gente, diversos pontos aqui no livro do Êxodo: a Páscoa, a libertação do povo egípcio, as pragas, inúmeros pontos que vão corroborar, que vão apontar para a redenção, vão apontar para a graça de Deus, vão apontar para a expectativa messiânica. A escola de Wallenstein, a escola de Wisen alega que o primeiro mandamento expressa, além da monolatria, culto exclusivo a Jeová e não monoteísmo. Asher já discorda e cita passagens das Escrituras que comprovam o monoteísmo. Para terminar, nós temos algo que aponta, inclusive em cada parte, em cada momento, tem um significado, que é o tabernáculo, um significado espiritual, tá bom? Uma parte considerável do Êxodo, capítulo 25 ao 28, 35 ao 40, diz respeito ao plano do tabernáculo. Asher diz que cada artigo estaria relacionado à obra da redenção de Cristo. A arca representava a presença de Deus no meio do seu povo. O vaso de ouro cheio de maná e a vara de Arão que floresceu foram colocados perante a arca. Parece que posteriormente foram colocados dentro da arca. Mas o que havia por certo dentro da arca eram as tábuas com os 10 mandamentos, simbolizando a aliança e a lei. Eram as únicas coisas que havia dentro da arca até a época de Samuel, ou pelo menos até a época de Salomão. E a seguir, gente, eu vou botar um vídeo aí meu falando sobre o tabernáculo e como ele era, o formato de cruz que apontava para a vinda do Messias. No tabernáculo, né, aponta para Cristo.
E nesse vídeo aí eu vou falar sobre isso. O tabernáculo, ele tinha um significado espiritual. Hoje eu não vou conseguir falar sobre cada peça, cada item, mas se você quiser, comenta aqui embaixo e a gente faz um vídeo falando só sobre esse assunto. Mas fica aí, seguir aí com mais um vídeo, mais uma contribuição, e essa é própria minha, falando sobre a disposição das peças do tabernáculo. Você sabia que o formato do tabernáculo, somado aos acampamentos de Israel, era um formato de cruz? Isso já apontava para a graça de Deus e obra redentora de Cristo na cruz do Calvário por mim e por você. Você sabia que a disposição dos utensílios dentro do tabernáculo formavam um formato de cruz? Isso mesmo. Coincidentemente, esse formato dos utensílios no tabernáculo já apontavam para a morte de Cristo na cruz do Calvário por nós. Se você gostou desse vídeo, é muito importante que nos siga aí nas redes sociais para ficar ligado por mais curiosidades que estão vindo por aí.